apresenta Press Workers. Bom, hoje estamos aqui com o professor Carlos Machado, professor da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, no Brasil, coordenador do Observatório de Conflitos do Extremo Sul do Brasil e do Leste do Uruguai, coordenador do Programa de Pós-Graduação e Educação Ambiental, além de pesquisador, orientador e supervisor de mestrado, doutorado e pós-doutorado da universidade. Então, um prazer ter você aqui conosco. Bem-vindo, professor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Richard. Uma correção, eu fui coordenador do programa de pós-graduação em 2015 a 2017 e hoje outras colegas estão coordenando. Eu participo desde 2006 no programa esse de educação ambiental. É o único programa de Brasil que tem a maestria e o doutoramento aqui no Brasil, né? E este programa existe desde 1993, né? Então tem um acúmulo de estudos, né? Eu entrei no programa em 2006 e trabalho aqui na FURG desde 2004. A FURG é a Universidade Federal do Rio Grande, em Rio Grande, cerca de Pelotas, próximo aqui de Santa Vitória, Chuí, La Paloma, né? E neste trabalho, trabalho tanto com a graduação, que nós chamamos aqui, seriam as licenciaturas, né? Diferente do ensino superior no Uruguai, que a formação dos maestros para as escolas básicas são feitas num lugar e a universidade capacita mais para a pesquisa, né? E neste programa, desde 2006, mas mais particularmente desde 2010, nós construímos aqui, o Caio, o Wagner e o Horácio, e mais outras pessoas que passaram por aqui desde 2010, em torno aí de uns 22, 23 mestrandos e uns 6, 7 doutorandos, organizamos um observatório dos conflitos, né, aqui do extremo sul do Brasil, e a partir de 2015, o Ángel, a Eliana, a Solana, a Carla, ali do Curi de Rocha, né, mantemos reuniões, né, o Ángel, eles organizaram cursos, né, pelo Curi de Rocha e também lá da veterinária, que é a Solana Gonzalez, ela veio fazer o doutorado aqui conosco, né, e neste período todos desenvolvemos algumas atividades de educação ambiental, né? Então, esse é o foco nosso. Então, trabalhamos nessa questão, digamos, da pesquisa da educação ambiental. E eu, dentro do Observatório dos Conflitos e dentro do programa de educação ambiental, nós estamos mais focados na temática de fundamentos da educação ambiental, né? Ou seja, mais a questão política, filosófica, sociológica, antropológica, né? Não pesquiso, não oriento, não trabalhamos com a educação ambiental nas escolas, né? Trabalhamos em algumas, mas daí a discussão é mais os fundamentos, não o processo educativo, né? E o que tem a ver esse observatório dos conflitos? O observatório dos conflitos nós partimos do que está acontecendo, né? E o que está acontecendo, utilizamos principalmente, num primeiro momento, né, o que aparece nos periódicos, né, nos jornais. Então, nós estamos concluindo agora, esse ano, um mapeamento que fizemos no El País e no La Diaria, aqui do Uruguai, e de dois jornais, dois periódicos aqui de Pelotas e Rio Grande. Então, nós identificamos durante esses 4 anos, né, conflitos e problemas.
O conflito, para nós, é uma manifestação pública, uma passeata, uma ocupação, se tranca as carreteiras, né? Uma greve, uma huelga, né? Então, este movimento, nós separamos, isso é um conflito manifesto, né? Então, nós separamos esse material, estamos organizando, temos uma sala aqui na FURG, e estamos agora reorganizando todo o material a partir dessa pesquisa que estamos concluindo até o fim do ano. Mas também existe conflitos que nós chamamos latentes, né? Então, por exemplo, a contaminação pelo arroz, aqui na nossa região e aqui também no Chuí, né? Por exemplo, a Solana, o doutorado dela, ela da Faculdade Veterinária, Solana Gonzalez, Pensado, ela fez um estudo aqui em uma escola em 33, né, que se localiza no meio de um arrozal, né, e outras escolas que ficam aqui nos morros, na serra aqui de Pão de Açúcar, né? Então, essas duas regiões, esses dois agrupamentos, na verdade, que ela estudou, com essa característica, né, buscando aí a questão da educação ambiental, identificou, por exemplo, essa contaminação. Então, não é uma mobilização, né, até porque tanto as professoras quanto os pais e alunos manifestam que a própria empresa de arroz que criou a escola, né? Então, periodicamente as crianças têm que ir para baixo das classes, da mesa, para se proteger da contaminação dos avionetas que passam borrifando de veneno, né? Então, aqui seria um conflito latente, porque as pessoas não se mobilizaram, mas é um problema que também a gente organiza. Então, este material todo a gente utiliza para as nossas pesquisas, né? Para pensar tanto os trabalhos de conclusão, tanto as maestrias, tanto quanto os doutorados, né? Do ponto de vista acadêmico, tá? E neste acadêmico, a gente se posiciona do lado da perspectiva daqueles que estão sendo injustiçados, né? No caso, os contaminados ou que estão lutando e assim por diante. E se posicionar enquanto uma postura acadêmica, digamos assim, né? Do ponto de vista cidadão, do ponto de vista social, daí nós denunciamos os problemas, né? Nós temos um programa mensal aqui na universidade ligado aos sindicatos, que apresentamos essas reflexões, apresentamos as denúncias, apresentamos as discussões que vimos realizando. Também temos um site que é o Observatório dos Conflitos Extremo Sul do Brasil, e nesse site tem os artigos, as publicações. Nós já organizamos 4 livros com autores também uruguaios, 2 deles com autores uruguaios, o Ángel, a Solana e outros, o Javier Tax, né, também um companheiro da antropologia de Montevidéu, e inclusive tem estudos sobre a região. Então, essa primeira conversa, assim, geral, né, e depois a gente vai preenchendo aí os furos a partir das tuas indagações, Richard. De que falamos quando falamos de injustiça ambiental? O que é para vocês injustiça ambiental? A injustiça ambiental é um tema surgido nos Estados Unidos nos anos 60, 70 e mais efetivamente ali nos anos 80, a partir da mobilização de comunidades latinas e negras, pretas, e que começaram a identificar alguns pesquisadores e militantes ligados à igreja protestante, presbiteriana e outros ativistas fizeram um mapeamento nos Estados Unidos e identificaram que as áreas onde estava sendo colocados os rejeitos, os dejetos contaminantes ou lixo ou era próximo
era onde viviam comunidades negras, pretas, latinas e assim por diante. Então, a partir disso, começou-se a discutir, ampliar o debate, a discussão, e acabaram conquistando algumas leis, algumas melhorias insignificantes, mas se construiu aí essa ideia da injustiça ambiental, ou seja, de que a questão ambiental está no caso aqui, né, intimamente ligado à questão da onde se localiza também, vamos dizer assim, os problemas ambientais e determinados grupos sociais, né? E nesse debate, essa discussão, se chegou à conclusão de que no centro das relações entre os grupos sociais na sociedade está a natureza, né, o meio ambiente, né, essa coisa que se chama natureza meio ambiente. E no caso aqui, seria de que os rejeitos, né, decorrentes da transformação da natureza eram colocados sobre, ou no caso, sob, né, lugares onde viviam determinados grupos sociais pobres, negros, latinos e assim por diante, né? Que nós estamos argumentando os espaços de poder, né? E daí relacionado a uma pergunta tua, ou seja, a prefeitura aqui, ou a alcaldia, ou o governo departamental, né? Ou mesmo o governo do país, esse espaço de poder público, né? Então, ele tende a sempre ficar do lado dos mais poderosos, né? É claro que com governos progressistas, governo democrático, governo mais aberto, há um espaço maior de negociação, né? E muitos desses governos, inclusive, são simpáticos, mas também depende da pressão e da organização popular. Então, juntando a tua pergunta sobre o que é a injustiça seria isso, que ao transformar a natureza e produzir as coisas que a gente precisa para sobreviver, a riqueza, o território, os impactos negativos dessa atividade tendem digamos assim, beneficiar uns e prejudicar ou ser jogados sobre outros. Então, aqui estaria caracterizado a injustiça ambiental, né? E dessa concepção, quando a gente estuda os conflitos, eu disse que a gente tende a ficar do lado dos injustiçados, né? Então, a gente tende está construindo a ideia de uma educação para a justiça ambiental, né? Ou seja, a educação, nessa nossa perspectiva, ela deveria estar junto com trabalhar desde a perspectiva daqueles que estão lutando contra essas injustiças, né? Porque as empresas, elas têm a educação ambiental dela, né? Vou pegar aqui a UPM, né? Vou pegar a UPM, o caso aqui. Você entrar ali, tem uma educação ambiental, eles financiam, né? Grupos de educação ambiental, grupos de ninhos para proteger os animais, grupos de escolas, tem escolas que eles fazem todo um trabalho de que somos maravilhosos, etc, etc. Parece agora, uma semana, duas, se identificou a contaminação, né, de uns lençóis de água lá para os lados da planta de celulose deles lá. Então, Tacuarembó. Taquarembó, né? Então, é um problema seríssimo, porque as implicações disso que podem se relacionar à própria contaminação do aquífero Guarani, né? Do qual todos esses lagos, lagoas e rios mais subterrâneos, parte deles tem ligação ali com o aquífero, que é uma reserva estratégica fenomenal nossa aqui, né? Dos países da Argentina, Uruguai e Brasil, né? Que a Coca-Cola já está querendo... A Coca-Cola e a outra lá de cima da França já estão querendo se apropriar, né? Então, a educação ambiental, a educação para a justiça ambiental, na nossa perspectiva, está conectada com essa injustiça que existe, né, produzida pelo esse sistema todo que a gente vive aqui no Brasil, né, e em parte no Uruguai também. Você falava da injustiça ambiental como um viés do observatório, um viés do trabalho que vocês fazem, e já me contou o que é essa injustiça no âmbito rural. Como é no âmbito urbano? Normalmente, as pessoas mais humildes, pobres,
negros, pretos, são empurrados para viver em áreas mais degradadas, né? Áreas próximas dos rios, áreas antigos banhados, né? Ou seja, que alagavam, né? Então, ao longo da história, isso que eu estou dizendo é uma manifestação da produção dessa injustiça, tá? Outra manifestação, digamos assim, que seria uma manifestação explícita da injustiça é a própria questão da mobilidade urbana, né? Ou seja, o que daí envolveria nessa discussão, daí a pesquisa que alguns fizeram, a partir desse problema, pensar qual é a cidade, né? Então, há um privilegiamento das políticas do transporte individual, né? Então, aqui entraria nessa questão, tanto essas que eu estou falando do pessoal que mora mais na periferia, quanto da mobilidade urbana, falta de escola, né? E problemas de saúde, envolveriam questões relacionadas à cidade, ou à injustiça urbana, né? E nessa questão da injustiça social, do racismo ambiental que você acaba de falar, você acredita que tenha algum peso de diferença isso de ser de esquerda e de direita? Porque quando a gente fala de meio ambiente, parece que é somente gente de esquerda. Como que se a gente que é de direita não tem direito a falar de questões ambientais. Por exemplo, agora a gente estava falando da água que a UPM despejou lá em Taquarembó, no lençol freático. Mas, indo para trás, temos um presidente do Uruguai, do governo de esquerda, que aprovou a construção de plantas dessas papeleiras que hoje estão funcionando aí, que até gerou um conflito com a Argentina. Depois tivemos outro presidente de esquerda, que foi o que importou a maior quantidade de agrotóxicos, que ainda superou a quantidade que usa no Uruguai, porque a gente deduz e foi de contrabando para o Brasil. Então, tem uma questão de esquerda ou direita ou vai além? Eu diria que tem de esquerda e direita, mas parte significativa da esquerda também é desenvolvimentista. Eu diria que, seguindo aqui o Victor Bacheta, né, e também outros pesquisadores aqui do Uruguai, de que o Carlos Santos, né, que está aqui em Maldonado, que no centro da coisa está nem tanto direita e esquerda, vamos dizer assim, mas a questão do desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo entendido como uma compreensão, vamos dizer assim, a direita ou os neoliberais, as políticas mais tradicionais, eles tendem a manter uma política de desenvolvimento pró-mercado, pró-desenvolvimento, na verdade, pró-crescimento econômico, né, o superávit, essa coisa toda aí, e a esquerda também, né? Mas aqui tem umas nuances, né, nesse projeto que está sendo problematizado, tá? Eu sigo aqui uma garota da Argentina que chama Maristela Svampa, né? Maristela Svampa, que trabalha com o conceito que predominou agora nos anos 90, 2000, na esquerda, um projeto chamado Consenso das Commodities, né? Então, a Maristela Svampa argumenta de que se construiu um consenso entre os governos progressistas e também entre os governos neoliberais da América Latina, de que nós tínhamos que explorar o meio ambiente, explorar a natureza, minerar e produzir essas mercadorias para o mercado internacional, e a partir disso nós teríamos os recursos para poder investir na melhoria das condições de vida da população, tá? Isso aconteceu aqui no Brasil, só que, por exemplo, um exemplo de um livro que a gente publicou, né? Num determinado período, o governo brasileiro, o governo Lula, né, repassava aqui 20 bilhões de reais, né, seria em coisa de 5 bilhões de dólares, para o combate à fome, né? E 300 bilhões, que daria, você vê assim, 60 bilhões para o agronegócio, né?
60 bilhões por negócio subsidiado, né? Ou seja, repassava pelos bancos oficiais com juros menores do mercado, né? E daí eles produzem e ganham o dinheiro deles lá. Mas também um pouco mais disso, em torno de 100 bilhões, é o que o governo, ali na época do Lula, Dilma, e continua hoje, paga de juros da dívida interna, né? Ou seja, há uma dívida interna que o governo, por exemplo, na época que se captou para poder construir os estádios de futebol durante a Copa do Mundo, né? Então, esta ideia toda que perspassa é que nós temos que desenvolver, né? Nós temos que crescer. Agora, por exemplo, nós estamos com um debate bastante forte aqui que alguns parlamentares do próprio governo, e dentro do próprio governo tem uma divergência, de explorar petróleo na foz do Amazonas. Ou seja, abrir um buraco de petróleo lá, enquanto está toda uma discussão internacional em relação às alterações climáticas decorrente do uso da energia fóssil, né? E mais do que isso, o perigo, né, da destruição federal, vamos dizer assim, se qualquer problema, que sempre existe problema com esse tipo de exploração, né? Mas então, no centro disso está a ideia de que nós precisamos crescer. Na minha visão, sem aprofundar muito, é de que tem que entrar nessa discussão, né? Na Europa está se discutindo a questão do decrescimento, né? Ou seja, é possível hoje a humanidade, com o que se produz, com a riqueza, estacionar e não produzir, não explorar mais nada, né? No sentido de que é necessário, é possível alimentar todo mundo que se faz, mas aí haveria necessidade de rediscutir a distribuição da riqueza, né? A rediscutir que tipo de desenvolvimento, né? Por exemplo, agora pegando a guerra do do invasão do Israel e Palestina, mas também da briga lá da Ucrânia com a Rússia, né? A indústria armamentista que lucra, né? Mês passado, aqui no Brasil, a Silvia Federici, uma feminista, ecofeminista, publicou um artigo de um livro que ela está lançando. Ela está argumentando que a guerra se transformou num negócio. Ou seja, a guerra não é mais um conflito geopolítico, é um conflito que beneficia, faz parte do negócio do capitalismo da atualidade, né? Então, o dinheiro que o Biden está mandando tanto para armas para Israel, quanto dinheiro e armas lá para a Ucrânia, na verdade não é o dinheiro, né? Ele é 500 milhões, mas na verdade esses 500 milhões são 500 milhões em armas que eles estão mandando, que a indústria armamentista americana está lucrando. Brasileira. O Brasil se eu não me engano, o segundo ou terceiro maior produtor de armas do mundo, né? É aqueles Urutu, né, que é os carros que utiliza na Europa, no Chile, não sei se na Argentina, já vi, para jogar água e passar por cima dos manifestantes, são produzidos aqui no Brasil. Então, a indústria armamentista tem. Então, toda essa visão tem essa ideia, só vão produzir alimentos ou armas, né? Vão produzir alimentos para alimentar as pessoas ou para alimentar os porcos lá não sei aonde, né? E assim por diante. Então, é um debate muito forte, porque essa concepção de desenvolvimento e crescimento tem pelo menos uns 200 anos, né, de existência. Então, vai por aí. Agora, para fechar a resposta, né, se é direito, esquerda, há diferenças, né? No direito, do governo de direita, nós temos muito menos possibilidade de denunciar, de ir para a rua, se manifestar, né? E também conquistar algumas políticas positivas, digamos assim. Mesmo essas do governo Lula, limitadas, foram políticas positivas, não só o Bolsa Família, como a melhoria do salário mínimo, né? Nos governos de esquerda ou governos democráticos ou governos populares,
né, não populista, populares, há essa preocupação, mesmo aqui no Mujica, né? De um lado, pegar aqui o Mujica, né? De um lado tinha uma política progressista e de outro essa coisa de querer fazer uma mineradora em pleno centro do país, ou no caso próximo de vocês aí, ali eu acho que era Barra de Valizes, que queria uma área de preservação ali, que queria transformar num resort para turista. Então, coisas assim que acho eu que tem a ver com a concepção de desenvolvimento econômico de sociedade que coloca a questão econômica, né, desconectada da questão ambiental. E nessa questão de luta social, de desenvolvimento, qual é a questão que faz parar com tudo isso? Seria o que motiva tudo isso? É a avarícia? É a desídia de muita gente não querer fazer nada, não está nem aí com nada? Você trabalha na educação e sabe que acontece isso, né? Que falta educação, mas quando você vai com a educação, tem gente que não tem interesse na educação porque considera que está bem assim, que não tem nenhuma necessidade. Ou é culpa dos governos? É avarícia? É desídia ou é culpa do governo para você? Pois, eu diria que são um conjunto de fatores, né? Uhum. Tem a ver com o interesse do lucro, da ganância das empresas, né? E daí tem empresas e empresas, tem algumas empresas que têm uma preocupação ambiental e, vamos dizer assim, busca, né, desenvolver algumas práticas com cuidado da natureza, do meio ambiente, muitas delas são europeias, né? São de outros países desenvolvidos que vêm para cá, né? E buscam alguma coisa em torno disso, tá? Mas elas também buscam, às vezes, burlar, porque nos países deles há uma mobilização da sociedade muito mais forte no sentido de exigir determinados cuidados na emissão de gases na atmosfera ou de jogar resíduos nos rios, eles não podem. Então, tem toda uma legislação e todo um cuidado e assim por diante. Então, quando elas vêm para o terceiro mundo, e são muitas dessas empresas globais, elas seguem algumas regras, mas na medida do possível elas também buscam não seguir isso, porque isso aumenta o seu lucro, né? Ou seja, diminui os custos, né? E, portanto, aumenta o lucro deles, né? Então, existe isso. Existe, no caso do Brasil, né, no Uruguai não vou me dizer, no Brasil tem algumas empresas preocupadas com isso, mas a grande maioria burla a lei, né? Por exemplo, tem um mestrando nosso que fez uma pesquisa aqui em Rio Grande, de 2010 a 2020, né? Todas as multas de contaminação, jogar dejetos nos rios, não ter máquinas para poder tratar os dejetos jogados, seja no ar, seja nos rios, sofreram multas e apenas 5% delas pagou. Ou seja, sai muito mais barato tu contaminar e não seguir a legislação, porque depois com advogados tu vai empurrando, caduca ou paga, né, uma parte disso, negocia e assim por diante. Então, tem essa situação. Por parte dos governos existe uma preocupação retórica, né, ou seja, do discurso, né, e alguns deles fazem por pressão, né. Por exemplo, agora, no caso aqui, né, o governo Leite, o governo do estado do Rio Grande do Sul, criou, né, baixou aí uma lei para que todos os municípios, ele não tem ingerência, o governo estadual ele não pode dizer o que as prefeituras podem fazer, né, mas ele criou uma lei que condicionou, articulou aí com os repasses de recursos para as prefeituras, e aqueles que não desenvolvessem determinadas políticas poderiam ter determinados recursos cortados ou não receber esses recursos, né? Então, aqui
tem um aspecto positivo da política, mas tem um aspecto negativo que não veio junto com condições do governo do Estado, né, que tem muito mais recurso, muito mais meios de assessorar e ajudar os municípios. Tá? Essa é uma das coisas. Então, empresas, governos, e agora a população. Né? Eu acho que daí tem uma questão que tu falou aí que é correta, ou seja, também há por parte das pessoas uma não consciência ambiental, no sentido de que, não, isso que está acontecendo é lá no norte do estado, não, isso é lá na Europa, e não, isso é lá nos Estados Unidos, o fogo, não, isso é lá em Portugal, né? A própria questão da contaminação, aqui nós somos envenenados, mas a gente vê propaganda de outros lugares, né? Que estão, as abelhas estão morrendo, não existe abelha praticamente na Europa, né? E aqui a gente sabe disso, mas porque, no caso do Brasil, eu tenderia a dizer que a miséria é tamanha, né? Nós temos aqui uma população de 210 milhões de habitantes, 33 milhões passam fome. Né? Tinha se reduzido para menos de 10 milhões na época do governo Lula e da Dilma, né? E cento e poucos milhões, ou seja, metade, vivem na o que chamam de insegurança alimentar. Né, que são, talvez na semana que vem eu não tenha comida. Esta realidade impacta também de pensar, né, a natureza, o meio ambiente, os bichinhos, porque daí tem uma questão daí filosófica, sociológica, digamos assim, que com o antropoceno, né, que está se chamando agora, ou seja, esse modo de ver as coisas dos últimos 200 anos, né, que coloca o ser humano no centro, né, de pensar as coisas, o mundo, que tem a ver com o liberalismo, aí, também construiu a ideia da nossa separação da natureza, né? Com nós como superiores à natureza, nós como superiores, o humano como superior aos demais seres vivos. E daí tem a ver com a coisa que tu falou do racismo ambiental. Tem um doutorando meu que está trabalhando com isso. O racismo ambiental está interligado à injustiça ambiental. Mas aqui focalizada mais em determinados grupos. Então, nessa perspectiva da injustiça e do racismo ambiental, também construímos a ideia de que essa ideia de que o homem é o centro não é todos os homens, é os homens brancos. E é os homens brancos sobre os pretos, negros sobre as mulheres, né? Os adultos sobre as crianças, né? Os europeus sobre os latino-americanos, ou os norte-americanos sobre, ou agora os israelenses sobre os outros, né? Parte deles, ou seja, muitas das concepções de superioridade do Bolsonaro faz parte também da mentalidade do Netanyahu e de grupos sionistas, né? Digamos assim, grupos radicais da extrema-direita israelense, mas também dos Estados Unidos. Então, que tem uma proximidade muito grande com o nazismo e com o fascismo, no sentido de que há seres humanos superiores e eles têm o poder, podem explorar, podem dominar, podem usufruir. Então, essa concepção de superioridade do humano sobre a natureza, sobre os outros, se articula nessa justificação dessa hierarquia, né? De são inferiores ou são menores, então pode, e sempre vai se encontrar um mais abaixo da gente. Então, isso conecta com um discurso muito forte aí dos últimos 30 anos, produzido por essa coisa da meritocracia, do empresariamento, de se cada um é uma empresa, tu tem que competir no mercado. Então, é um esquema global, né? Então, por isso que, quando a gente fala de educação ambiental, a gente educação para a justiça ambiental, para também diferenciar que existe educações ambiental, né? Ou seja, de qual educação ambiental que está presente. Nós não é conscientizar para proteger, não. Nós tentamos partir dos problemas que as pessoas estão vivendo e deste problema conectar com essa questão mais ampla, né, de que a contaminação do rio ali tem a ver com a vida que se vê, que também tem a ver com a riqueza, como ela é distribuída, com as faltas de condições e assim por diante. Então, dá para conectar aí num debate mais amplo, né? E, claro que no dia a dia,
isso tem que se desdobrar e também ações, né? Do lixo, da contaminação, etc. Mas faz parte da jogada. Mas essa ação individual ela tem que fazer parte, interligar com a questão mais ampla, né? Senão a gente não consegue dar conta, né? Então, eu pelo menos penso que a gente vai construindo aí uma nova mentalidade, uma nova consciência, uma nova visão conectada com ações práticas que pode contribuir para curto, médio prazo, com governos mais progressistas, com legislações mais efetivas e com fiscalização, a gente possa ir construindo a superação dessa encruzilhada que nós estamos, né? Que centralmente hoje é a questão do clima. Você falou muita coisa interessante, falou greenwashing empresarial, de hipocrisia política na questão ambiental, mas hoje eu falei avarícia, que é um término que nós usamos no espanhol, mas a ganância, né, que vocês falam, não à toa, né? Essa questão aqui que você está falando me deixa pensando, é o antropoceno, é a superioridade de alguns sobre outros, ou é a superioridade do dinheiro por acima de tudo? Porque parece que tudo é dinheiro, não importa a natureza. E aí que eu lembro daquela questão do rei Midas, tudo que tocava tornava ouro, e depois o que a gente vai comer? Ouro. Então, tem uma questão disso aí, é avarícia, é antropocentrismo, ou qual é a questão? E o final, para fechar nossa fala, qual é a solução? Eu sei que você trabalha na educação, eu também admiro a área da educação, eu venho da área da educação também. É a educação somente a educação? Ou qual educação é a melhor? Porque também é isso. Agora vai vir uma olhada com essa Agenda 2030 de educação ambiental. Mas qual educação? É uma educação com o objetivo do dinheiro? O único objetivo é o lucro? Ou se chega o dinheiro da ONU, vamos fazer isso aqui, senão não fazemos nada e não temos dinheiro? Como é que a gente encara essa educação para o futuro? Rapidinho, a primeira parte sobre a questão do dinheiro. Tá bom. Eu acho que tem a questão essa mais da postura filosófica, né, da relação entre as pessoas, da superioridade de uns sobre os outros, que está conectado com o dinheiro, ou seja, quem tem mais dinheiro, ou acesso ao dinheiro, mas também tem espaços de poder, que eu chamo, né? Ou seja, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande tem muito mais poder pelo espaço que ele ocupa do que o Carlos Machado. Mas o Carlos Machado tem um certo poder, um espaço em função dos 5 doutorandos, 3 mestrandos e pessoal que nós trabalhamos ali sobre um professor que apenas ministra as classes, né? Os espaços que a gente conecta. Então, poder, dinheiro, poder. E outra, os próprios meios, condições. Por exemplo, quem tem uma empresa, se é uma empresa pequena, uma empresa maior, né, tem um espaço muito maior de coisa. Agora, sobre o dinheiro, especificamente, ele movimenta, gira, articula, e se articula, em parte, também com o poder, os meios, as condições, né? E quanto mais no sistema que a gente vive, até porque as coisas aumentam e é controlada por oligopólio, o preço dos alimentos, as roupas, etc, etc. Então, quanto menos dinheiro, mais necessidade vai passar. Então, eu acho que é um conjunto que está articulado com esse sistema mais amplo que eles estão chamando aí de antropoceno, né? Bem, então, essa é uma das questões. O que fazer? Bem, sobre eu vou pegar o gancho da Unesco, aí, da 3030, né? Eles lançaram agora uma nova resolução em 2021, que é a Carta de Berlim, né? A Carta de Berlim, na introdução, eles teve um encontro, acho que foi 140 países, se eu não me engano, e eles reduzem para 2025, né, alguns dos objetivos do milênio, em função de que muitas das decisões lá feitas, eu acho que foi ali 2000 se não me engano, 2013, 2014, ou coisa assim,
que estabeleceram esse 2030. Né? Não foi feito nada. Vou dar exemplo. Se encontraram, se reuniram, agora vão se reunir em Dubai, se eu não me engano, agora, daqui a uma semana, né? A questão da Conferência do Clima. Se reuniram, não fizeram nada, o encontro de Paris, que tinha algumas possibilidades, eu acho que foi fim de 2020, 2021, o Trump e o Bolsonaro saíram fora, né? E não aconteceu nada, né? As próprias discussões do Fórum Econômico Mundial, né, também nos últimos 3 anos estão levantando a questão aí ambiental, e o máximo que fizeram foi criar a ESG, né? É uma sigla que as empresas estão utilizando agora para dizer que elas estão preocupadas com o meio ambiente, né? Que é meio ambiente, governança e comunidade, uma coisa assim, né? Aqui em português. Então, nessa Carta de Berlim, eles voltam e enfatizam a gravidade do momento que a gente tem. Fazem uma análise correta, no diagnóstico, sobre a questão da poluição, da destruição das florestas, das contaminações, do aquecimento global, etc, etc, etc. E daí, quais as soluções? A solução é conscientizar as pessoas. Não há nenhuma palavra sobre, por exemplo, as empresas que estão explorando na mineração, das petroleiras, né? Ou seja, não há nada contra aquilo que são os principais causadores do problema, né? Isso. Então, a solução é os jovens, é os idosos, as mulheres são importantes, as crianças, construir uma consciência. Sim, é importante, só que, enquanto um organismo internacional, ela não pode dizer só isso, ela tem que dizer que os governos também têm que fazer isso, eles dizem, mas nada em relação às empresas. Né? Então, é só uma coisa positiva, mas não tem muita efetividade. Né? Então, e o que fazer? Eu acho que, do ponto de vista professor universitário, né, e nos espaços, esse que eu comentei aqui ao longo da nossa fala, né, uma é a atitude individual, né, em ações cotidianas, no bairro, na vila, na escola, na universidade. Do ponto de vista acadêmico, nas pesquisas que a gente faz, nos espaços que a gente dialoga, denunciando os principais causadores, né, da contaminação, do envenenamento, da miséria, da desgraça e assim por diante. E, terceiro, incentivar estes que a gente tem contato para a auto-organização, da sua organização, e também para pressionar, sejam as empresas, aqueles que não estão mobilizados, organizados, e principalmente os governos, porque os governos deveriam não ser das empresas, deveriam governar para toda a sociedade, né? Numa visão assim, bem social-democrata, digamos assim, né? E governar para a sociedade significa pensar nos setores, grupos sociais mais frágeis, né? Daqueles setores, por exemplo, que pessoas que estão desempregadas, passando fome, que não têm emprego, e do ponto de vista da política mais ampla do desenvolvimento, esses cuidados mais rigorosos que o tipo de empreendimento, né? Se é contaminante, se não é contaminante, se é contaminante, os cuidados que tem, ou seja, pensar o bem-estar da cidade ou da região do ponto de vista de todos, e não apenas, como na minha leitura, eles se seguem pelo mercado. O mercado, as empresas, é uma parte da sociedade, não é toda. Mas é um embate político. E, no nosso caso aqui, diferente de vocês, a organização social, a participação cidadã, ela foi desconstituída nos 500 anos do Brasil. Né? Ou seja, dos 400 anos de escravidão, onde se incentivou a não participação. Né? Nós tivemos nos últimos 100 anos aqui, a República nasce de um golpe militar. Em 37, 30 nós tivemos um golpe, 37 um golpe até 45, depois 45 os militares dão um golpe no Getúlio, depois 64 novo golpe militar empresarial, porque sempre as empresas, o latifúndio estiveram junto, de 64 a 2000 até as eleições, que foi em 1989, né? Ou seja, 25 anos.
E agora, novo golpe jurídico parlamentar, com pressão dos militares em 2016 para destituir a Dilma. Então, a organização aqui tem que ser muito mais rigorosa para combater, seja essas injustiças, sejam aqueles que garantem isso, que tem um braço fortíssimo aqui nas forças militares. Né? A troco de nada, o conluio deles com o Bolsonaro. Bom, professor Carlos Machado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua fala. Ficou muita coisa para ficar pensando aí e continuar falando em outra oportunidade. Então, muito obrigado e fico à sua disposição. Apresentou Press Workers.